Olá, amigos. Mais uma vez estamos falando sobre um tema espírita aqui no Instituto. Agradecemos o convite e, para iniciar, vamos dirigir nosso pensamento aos nossos amigos que nos acompanham, nossos amigos espirituais, que sempre se interessam por nós e por nosso aprendizado. Que nós possamos ser bastante inspirados para que seja produtiva a nossa exposição, para que todos nós possamos aprender com o trabalho de hoje. Muito bem, o tema que nos foi proposto está no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O tema é desprendimento dos bens terrenos. Para poder falar sobre esse assunto, além do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos utilizar também o livro dos Espíritos, em sua terceira parte, das Leis Morais, os capítulos 1, da Lei Divina Natural, e 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Nós vamos começar pelo Evangelho, onde nesse capítulo, no item 14, Lacordaire começa dessa forma: Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Esse é apenas o início desse item dentro do capítulo, em que Lacordaire fala muito apropriadamente a respeito da importância de nossa postura fraterna, respeitosa, amorosa perante o próximo. Porque sem isso não haverá nenhuma utilidade em nos desvencilharmos, nos desprendermos dos bens materiais. Por quê? Os bens materiais, são úteis à nossa existência material, à nossa vida física, na medida em que permite um mínimo de conforto, ao mesmo tempo nos permite a educação, a instrução em todos os níveis, uma alimentação saudável, uma habitação adequada. Todas essas questões necessariamente envolvem recursos materiais. Os espíritos, e em qualquer nível de evolução acima de nós, não pretendem que nós vivamos na miséria, que deixemos totalmente a civilização para viver sem dinheiro, enfurnados nas selvas ou em cavernas. Esse não é o objetivo, porque nós temos é que avançar, nós temos é que nos tornar melhores, intelectual e moralmente, principalmente do ponto de vista moral. Muito bem, já que o que nós pretendemos é a regeneração da humanidade, e essa regeneração só virá se nós, cada um de nós, nos tornarmos melhores, nos transformarmos interiormente, e essa transformação só vem se nós deixarmos certos vícios, certos costumes deletérios para trás. Vamos estudar um pouco o que significam esses vícios e esses costumes. Vamos nos debruçar um pouco sobre a questão dos bens materiais e sua implicação em nosso desenvolvimento moral. No item 11 desse mesmo capítulo, o espírito Cheverus, que fez uma comunicação em Bordeaux em 1861, ele começa assim: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardar bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros,
porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. E continua nessa mesma linha a sua comunicação. Ora, é muito interessante nós observarmos isso, porque muitas vezes nós, espíritos encarnados e vivendo em um ambiente material, em muitas ocasiões, realmente nos deixamos escravizar por objetos. Esses objetos podem ser desde um livro, um caderno, um telefone celular, um computador, um automóvel, uma casa, qualquer que seja o objeto. Se nós deixamos de viver aproveitando os benefícios que os objetos nos proporcionam, principalmente no que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso esclarecimento, e passamos a viver em função dos objetos, nós nos tornamos escravos deles. Esse é o principal alerta que Cheverus faz a esse respeito, quando fala sobre os gozos das paixões que nos escravizam. Evidentemente não são apenas objetos, muitas vezes nos escravizamos por ambientes, nos escravizamos por viagens, nos escravizamos por qualquer tipo de prazer material, seja assistir um filme ou ler um determinado livro, quando nós deixamos de lado comportamentos adequados para gozar desses bens, desses prazeres. Eu vou avançar, depois nós voltamos a esse ponto. No item 12, nós falamos sobre a ilusão das riquezas e dos prazeres. O espírito que se identificou apenas como um espírito protetor e que apresentou essa comunicação em Cracóvia em 1861, ele começa a sua comunicação assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Essa comunicação, que se estende um pouco mais, nos fala a respeito justamente de quanto nós dedicamos ao nosso bem-estar, deixando de lado, deixando para trás as ocupações mais salutares com o nosso aperfeiçoamento. Evidentemente, nós não vamos abandonar a civilização, nós não vamos deixar de ler, nós não vamos deixar de assistir cinema ou televisão, ouvir rádio, mas é preciso que nós tenhamos ciência do que todos esses fenômenos, todas essas situações implicam em nosso cotidiano e em nossa vida. O que o Espiritismo nos proporciona, diferentemente da vida material, é justamente perceber que a nossa existência como espíritos, a nossa vida verdadeira, ela ultrapassa estes anos que nós passamos aqui encarnados. Até porque uma parte desse tempo que nós passamos aqui, nós empregamos exatamente em contato com os espíritos desencarnados e outros espíritos encarnados que, como nós, naquele momento estão com o corpo dormindo. Ou seja, durante o período de sono do corpo, nós, espíritos, voltamos a fazer parte dessa atividade espiritual. Então não há por que ignorar por completo essa questão espiritual em nosso cotidiano. E, portanto, não há razão
não há motivo para que a gente tenha uma vida inteira e absolutamente voltada para o aspecto material. E aí nós precisamos lembrar das questões levantadas pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, em vários pontos, sobre o orgulho e o egoísmo. Para não estender muito, eu vou ao capítulo 1º da terceira parte, quando Kardec, falando sobre o bem e o mal com os espíritos, ele pergunta, primeiro fazendo uma afirmação: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Por que ele faz essa afirmação? Nas questões anteriores, ele e os espíritos discutiam a respeito de como nós vamos identificar o que é bem e o que é mal. E os espíritos dão como uma regra muito simples aplicar no nosso cotidiano, no nosso relacionamento humano, uma orientação dada por Jesus. O mestre Nazareno nos diz que nós devemos pensar, antes de agir para com os outros, como reagiríamos a respeito da ação dos outros para conosco. E devemos, portanto, fazer para os outros, ativamente, aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Jesus não fala em omissão, não fala em simplesmente não fazer o que não gostaríamos de que fosse feito para nós. Ele fala para agirmos com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Mas quando se diz respeito à nossa própria atuação como indivíduos, isoladamente dos demais, ou seja, em respeito a nós próprios, essa reciprocidade não existe, como aponta Kardec. Então ele pergunta: achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, respondem os espíritos, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. É verdade, muitas vezes nós acreditamos que a natureza, que a sociedade, que o mundo, o universo está contra nós. Quando, na esmagadora maioria das vezes, simplesmente nós é que agimos mal e criamos uma situação que resulta em sofrimento. Não é Deus que vem apontar o dedo para nós e nos fazer sofrer, nos aplicando uma pena. Nós é que acabamos encontrando o resultado de nossas ações. É a isso que se referem quando falam na lei natural. Se nós agimos mal, o resultado ao longo do tempo será sofrimento para nós. Muito bem. Isso tem relação com a nossa preocupação, a nossa ocupação constante com os bens terrenos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, o item 14, que é o de Lacordaire, ele completa assim: quando ele fala a respeito do pai que se relaciona com os filhos e que oferece aos filhos apenas o suficiente para a sobrevivência, ele diz assim: quando já tem ele, o pai, o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo, endurecer-lhes os corações? Chegamos aqui ao egoísmo e necessariamente também ao orgulho. Sempre que nos considerarmos melhores do que os demais,
sempre que nos considerarmos acima dos demais, e muitas vezes, quando andamos pela rua, cometemos essa falha ao não atender a um cumprimento de uma pessoa que tem uma posição social inferior, social ou econômica, ou simplesmente por não cumprimentar, não dar atenção, não perguntar da saúde a pessoas que muitas vezes são consideradas inferiores, seja um porteiro, um faxineiro, uma pessoa encarregada de limpeza, de coleta de lixo e assim por diante. Essas são pessoas iguais a nós. Elas têm uma ocupação que é absolutamente digna, uma ocupação que inclusive é muito necessária, talvez mais necessária para a sociedade do que a nossa. E em muitas ocasiões são tratados pelas demais pessoas como se não existissem. São chamadas as pessoas invisíveis. E isso lhes fere. E se isso lhes fere, nós não podemos agir dessa maneira, porque estaremos faltando com a fraternidade, já lá no início da mensagem de Lacordaire, apontado como uma necessidade para o nosso desenvolvimento. Eu vou de volta ao Livro dos Espíritos, na questão 886, que está no capítulo 11 da terceira parte. O capítulo 11 é da lei de justiça, de amor e de caridade. Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Os espíritos respondem de forma bastante objetiva: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eles não apontam, eles não indicam como essência do sentido da palavra caridade a distribuição de dinheiro, a distribuição de esmolas. Muito embora eles não façam esse apontamento, essa necessidade essencial, eles não deixam de tratar desse assunto. Duas questões à frente, quando eles falam do socorro aos necessitados, eles respondem à pergunta de Kardec: que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se, é o que respondem os espíritos. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Questão 888A. Kardec insiste: dar-se-á reproveis a esmola? Vejam o questionamento. E Kardec recebe a seguinte resposta: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Essas observações a respeito da esmola dizem muito fortemente a nós a respeito da postura que a sociedade tem adotado. E nós, como membros da sociedade, precisamos agir, já que ali atrás, quando Jesus falava para nós agirmos como gostariam que agissem conosco, ele chama a atenção para a nossa participação ativa na sociedade. E quando os espíritos falam a respeito de não permitirmos a humilhação daqueles que estão em condição de necessidade, eles estão falando que nós não devemos esperar que as pessoas estejam jogadas na rua. Não devemos esperar que as pessoas estejam morrendo para então socorrê-las. A sociedade
de que nós participamos, ela tem se encaminhado de uma maneira absolutamente desagradável e inconveniente do ponto de vista da fraternidade, ao permitir que tantas e tantas pessoas vivam realmente de forma marginal. E quando eu falo de maneira marginal, não é o marginal daquele que é considerado criminoso, mas aquele que vive à margem, do lado de fora, nas beiradas, comendo dos restos, vivendo das sobras dos outros. E quando nós falamos das sobras, infelizmente é realmente de sobras. Muita gente vive de sobra dos outros, vive dos restos de comida, vive de colher aquilo que cai no chão, nas feiras, por exemplo. Tantas pessoas dispõem de tantos recursos, tantas pessoas dispõem de condição de contribuir e simplesmente viram o rosto, simplesmente ignoram essa necessidade. Ora, nós vamos voltar agora ao Evangelho no item 13, quando Fenelon conclui a sua mensagem oferecida em Argel, 1860, dizendo: a todos que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Vejam que interessante, uma mensagem oferecida a nós há mais de 170 anos, praticamente 180 anos atrás, e que é absolutamente atual. O que vivemos hoje? Enquanto nós temos algumas pessoas que enriquecem a despeito de todas as crises, enquanto nós temos pessoas para quem tudo o que interessa é saber qual será a nova joia ou o novo bem que vai ser comprado, nós temos pessoas que estão sendo colocadas na rua, perdendo seus empregos, perdendo a sua fonte de subsistência. Nós não precisamos, na verdade, de grandes ações de benemerência, se nós tivermos um trabalho sério, um trabalho honesto de distribuição de empregos. Quantos de nós que poderiam oferecer ao menos uma vaga de trabalho, seja em nosso lar, seja em nossa empresa? Se cada um oferecesse uma vaga de trabalho, se cada empresa colocasse uma pessoa a mais para fazer um determinado serviço, em pouco tempo nós teríamos um grande número de pessoas empregadas, voltando ao mercado de trabalho. E com isso, nós não precisaríamos de doações para as pessoas, porque elas teriam o seu ganho não apenas honesto, mas honrado. Não apenas evitaríamos a humilhação, como evitaríamos a necessidade de virar o rosto quando vemos tanta miséria, não é mesmo? Quando nós tivermos todos mais equilíbrio, quando nós todos tivermos mais confiança na nossa vida, nós teremos mais tranquilidade de olhar ao próximo e ver que o próximo é um igual a nós. Todos aqueles que estão pelas ruas da cidade, às vezes até desesperançados, entregues às drogas, ao invés de serem chamados de vagabundos, ao invés de serem chamados de sem vergonha, provavelmente o que eles precisam é de amparo, de apoio, de um espaço para desenvolver a sua
dignidade. Por isso é tão importante que nós tenhamos uma ação social bem orientada. Nós não precisamos ficar doando tantas coisas quando nós tivermos mais trabalho distribuído. Ao mesmo tempo em que existem pessoas que realizam trabalhos de forma exagerada, trabalhando às vezes até de madrugada, nós poderíamos ter 2 ou 3 pessoas fazendo o serviço. Isso depende, na verdade, dos empresários, ou seja, das pessoas que dispõem de recursos. Essas pessoas que dispõem de recursos, elas precisam usar bem o seu dinheiro. Não é sair por aí distribuindo, dilapidando a sua fortuna. Não é isso que se pretende. Não há mal em dispor de recursos. Não há mal em ser rico. O que é mal é usarmos mal os bens de que dispomos. É mantermos pessoas sofrendo quando nós dispomos de recursos para eliminar esse sofrimento. Não é nosso papel dizer que as pessoas precisam sofrer, porque na verdade todos nós estamos aqui para buscar a felicidade. A felicidade não se consegue com mais objetos, com mais bens, porque quando nós temos uma meta de conseguir um bem e trabalhamos escravizados a isso, quando alcançamos esse bem, simplesmente acaba a nossa meta e acaba a nossa felicidade aparente. A verdadeira felicidade está na tranquilidade de nossa consciência, de nossa mente, quando nós sabemos que estamos fazendo aquilo que é possível pelo próximo. Como diz Lacordaire, somente a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Muito obrigado. Até a próxima.